Olá, pessoal. Então vamos fechar aí, né, o assunto para nossa terceira unidade. Saúde mental ou doença mental, questão da normalidade, é isso que a gente vai estar discutindo hoje. Vai estar refletindo, vou estar trazendo uma reflexão e alguns pontos importantes sobre saúde mental versus loucura, né? Então vamos lá. Este tema propõe uma reflexão sobre o sofrimento humano, né? É necessário ter muito cuidado para não tornar patológico o sofrimento. O que acontece? O sofrimento, né, em algumas situações, é esperado, é compreensível, não necessariamente já é algo patológico. Então, a sociedade em si tem uma tendência a patologizar tudo que envolve o sofrimento, ou a tristeza, né, ou emoções ditadas como negativas. Por exemplo, vou dar um exemplo. O processo de luto, né? Eu acabei de perder uma pessoa que eu amo, e eu estou triste com aquela situação, eu estou sofrendo com isso. Não necessariamente eu devo já patologizar isso. Então, porque ela está triste, eu devo patologizar. Ela está com depressão ou já é um luto patológico. Então, nesse primeiro momento, é totalmente compreensível esse sofrimento, né? Um sofrimento que deve ser que faz parte de um processo que deve ser acolhido e não já ser patologizado. Então, quando a gente fala de tomar cuidado, né, e de que não é necessário patologizar o sofrimento, é nesse sentido. Então, tem que saber fazer essa diferenciação do que de fato é patológico, é loucura, é doença mental, e o que é normal, né, ou esperado, e emoções naturais, né, do ser humano. E é isso que a gente vai estar problematizando mais hoje, né? Então, as condições externas, como poluição sonora e visual, condição de trabalho estressante, trânsito caótico, índice de criminalidade, excesso de apelo ao consumo, perda de um ente querido, como eu dei o exemplo, né? Devem ser entendidas como uma determinante ou desencadeadoras da doença mental, ou, quando positivas, proporcionadoras e promotoras de saúde mental. Isto é, cada possibilidade de realização pessoal do indivíduo em todos os aspectos de sua potencialidade. Então, a condição de saúde mental, ela vai partir de vários aspectos e alguns são externos, né, como dá o exemplo aqui, né, da poluição sonora, visual, criminalidade. Então, isso são fatores que podem ser desencadeante para um sofrimento mental, né, ou até mesmo uma doença mental. Em contrapartida, se isso é de forma saudável, já é desencadeante, na verdade, para uma boa saúde mental, para a prevenção da saúde mental. A gente vai estar falando sobre essa questão da prevenção também, né? A doença mental é produto da interação das condições de vida social com a trajetória específica do indivíduo e sua estrutura psíquica. Então, não vai envolver só a questão biológica, né, da sua estrutura psíquica, química do cérebro, mas também envolve questões extras e questões sociais, então, de relacionamento interpessoal, da minha condição de vida de modo geral, né? Como eu dei exemplo anteriormente. Então, se eu convivo em um ambiente saudável, harmonioso, se as pessoas que estão próximas de mim também são pessoas que me fazem bem, não são relacionamentos tóxicos. Então, são vários fatores que vão contribuir para a minha saúde mental, não só a questão biológica, né? O indivíduo apresenta um sintoma ou vários. Ele vê o diabo, tem um medo intenso de sair de casa ou de ir para a sala, para o banheiro sozinho, não consegue dormir à noite, não articula com lógica um raciocínio sobre determinado assunto, tem intermináveis monólogos com figuras ou objetos imaginários, utiliza frases desconexas,
ouve vozes, né, que apavoram ou que aconselham, fica muito deprimido, recusa contato com o outro. Então, só alguns sintomas aqui que pode estar relacionado com alguma patologia, né? Esses sintomas podem ser agrupados de diferentes formas, sendo identificados em quadros clínicos que recebem um nome. Então, para isso, hoje, para um conjunto de sintomas como esses, existe um nome para isso, né? Para essas patologias, como, por exemplo, distúrbio obsessivo compulsivo, neuroses, anorexia, síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade. Então, hoje, a gente consegue identificar e dar nome a isso, o que antes não acontecia, né? Então, como vocês puderam ver aí na história da saúde mental, né, que não conseguia dar nome a isso. Então, era atribuído à bruxaria, enfim, né? E hoje a gente consegue identificar isso, dar nome a essas patologias, a esses transtornos mentais e trazer o tratamento mais adequado, né, ao que de fato é uma patologia, né? Então, existem algumas abordagens que aí vai trazer definições do que seria, né, a saúde mental, de como ela poderia ser classificada, né? Então, para psiquiatria clássica, que é uma das abordagens, né, considera o sintoma como sinal de um distúrbio orgânico, né? Então, aqueles sintomas, aqueles sinais que o paciente dá, está relacionado à questão orgânica, né? O distúrbio orgânico. Se a doença mental é simplesmente uma doença orgânica, ela será tratada com medicamentos e produtos químicos, né? Ao lado da medicação, devemos lembrar que ainda são usados os eletrochoques em alguns casos, né? Em casos mais graves, como era tratado antigamente também, e não muito distante, né? Por isso que ainda traz essa definição do uso, né, de alguns tratamentos inadequados, e por isso que houve toda a luta, né, antimanicomial. O isolamento, né, para administração controlada e intensiva de medicamentos também. Então, para essa abordagem da psiquiatria clássica, então, se é algo orgânico, deve ser tratado com uma medicação, né, com a medicalização. Já na abordagem psicológica, né, encara os sintomas e, portanto, a doença mental como desorganização do mundo interno e também considerando questões externas, como eu disse, né, de relacionamentos, da minha condição de vida, de modo geral. Neste caso, as psicoses são consideradas como distúrbios da personalidade total, envolvendo o aspecto afetivo, né, não só a questão orgânica, né, mas de personalidade, afetivo, de pensamento, de percepção de si, do mundo, do outro. Nos dois modelos explicativos, psiquiatria clássica e abordagem psicológica, está implícita a questão de padrões de normalidade, isto é, embora as duas teorias se diferenciem quanto à concepção de doença mental e suas causas, elas se assemelham no sentido de que ambas supõem critério do que é normal, né? Então, o que é normal, até que ponto é normal, é esperado, né? E até que ponto é uma patologia, né? Ou é uma doença mental, né? Então, sempre é esse padrão de normalidade, né? Independente de qual seja, se é uma abordagem psiquiátrica clássica, se é uma abordagem psicológica, né? E aqui surge uma complicação. O conceito de normal e patológico é extremamente relativo. Do ponto de vista cultural, que numa sociedade é considerado normal, adequado, aceito ou mesmo valorizado, em outra sociedade ou em outro momento histórico, pode ser considerado anormal, desviante ou patológico. Então, traz essa definição de normalidade como algo muito relativo, porque, por exemplo, existem culturas, né? Igual
pensando num exemplo aqui, existe aldeias, né, em algumas aldeias que tem não sei se existe ainda, mas que se a criança nascer com algum tipo de anormalidade, né, então essa criança ela é sacrificada. Então, assim, depende muito da cultura de cada lugar, né? Então, o que para nós aqui, em outro país come insetos, né? Então, que se para nós pensar, se para nós aqui que não é algo corriqueiro, que não é algo normal, né? Então a gente pode pensar, nossa, que loucura, né? Então atribuir isso à anormalidade, à loucura. Então como que pode, né? Então a gente percebe alguns comportamentos que para nós aqui seria normal e que para uma outra cultura seria totalmente inaceitável, que seria anormal. Né? Então, quando traz essa definição assim de que a normalidade é algo relativo, também é nesse sentido, porque a gente vive em um mundo, né, que há muita diversidade, há culturas diferentes, né, e que para uns é normal e que para outros, né, seria ditado como uma anormalidade, né, como algo patológico. O médico ou psicólogo, como cidadão e representante de uma cultura e de uma sociedade, acaba por patologizar aspectos do comportamento que se caracterizam muito mais como uma transgressão de condutas morais. Isso demonstra a relatividade do conceito de normal, né? Então, que esse conceito do que é normal, do que não é normal, é muito relativo, né? E aí acaba por patologizar alguns comportamentos que em alguns casos é totalmente normal, né? A psiquiatria social ou a psiquiatria alternativa, embora questione as abordagens clássicas da doença mental, não negam que a doença exista, né? E essa foi uma afirmação de Basaglia, né? Eu penso que a loucura, como todas as doenças, são expressões das contradições do nosso corpo. E dizendo corpo, digo como corpo orgânico e social, né? Que seriam as questões, as desorganizações internas como externas, né? Então, sociais da minha vida de modo geral, dos meus relacionamentos, das minhas condições de vida de modo geral, e de questões internas, né? É nesse sentido que direi que a doença, sendo uma contradição que se verifica no ambiente social, não é um produto apenas da sociedade, mas uma interação dos níveis nos quais nos compomos, que é o biológico, sociológico e psicológico. Biológico, né, que é a doença química em si, que é biológica mesmo, que explica algumas patologias, né? Sociológico, que como eu disse também, em algumas situações é aceitável diante da cultura daquela sociedade ali, né? E psicológico, né? Porque o psíquico vai envolver várias questões, a definição de saúde, né? Biopsicossocial, né? Falar em doença implica falar também em prevenção. A prevenção da doença mental significa criar estratégias para evitar o seu aparecimento. Então, também o que na verdade devemos priorizar de fato é a prevenção da saúde mental, né? Então, de que forma a gente pode estar prevenindo a nossa saúde mental? Mantendo uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, fazendo atividade física, tendo relacionamentos saudáveis, fazendo coisas, atividades, né, que me faz sentir bem, né? Então buscar fazer coisas que a gente gosta, que a gente se sente bem. Então dessa forma a gente consegue prevenir a nossa saúde emocional, né? Então cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso psicológico também. Dessa forma a gente vai prevenindo a desenvolver a algum tipo de patologia, né?
uma ansiedade, enfim, como a gente citou alguns exemplos aí, né? Então, é muito importante, antes mesmo de falar de qualquer doença mental, de qualquer patologia, sempre pensar na forma de prevenção. Então, a gente precisa, assim como a gente previne qualquer outro tipo de doença, né? Eu vou prevenir a hipertensão me alimentando, tendo uma dieta com menos sódio, né? Então, dessa forma, eu vou prevenir desenvolver uma hipertensão, né? Então, eu vou prevenir desenvolver uma diabetes comendo menos doce, né? Então, da mesma forma, é a nossa saúde mental. Eu também tenho atitudes para prevenir que eu tenha uma doença mental, né? Então, a prevenção, ela também é presente na nossa saúde emocional, né? E para a gente entender um pouco mais e problematizar essa questão, né, da normalização, eu trouxe um texto que chama O Nariz. Eu vou ler ele aqui com vocês. Tá nesse livro, viu, gente, que é o capítulo dessa aula. Deixa eu procurar aqui. Tá no final, assim. Aqui. É na página 352, né? E aí eu vou estar lendo com vocês aqui essa história. Era um dentista respeitadíssimo. Com seus 40 e poucos anos, uma filha quase na faculdade. Um homem sério, sóbrio, sem opiniões surpreendentes, mas uma sólida reputação como profissional e cidadão. Um dia apareceu em casa com um nariz postiço. Passado o susto, a mulher e a filha sorriram com fingida tolerância. Eram daqueles narizes de borracha com óculos de aros pretos, sobrancelhas e bigodes que fazem a pessoa ficar parecida com um Groucho Marx. Mas o nosso dentista não estava imitando. Sentou-se à mesa do almoço, sempre almoçava em casa, com a retidão costumeira, quieto e algo distraído, mas com um nariz postiço. O que é isso? Perguntou a mulher depois da salada, sorrindo menos. Isso o quê? Esse nariz. Ah, vi numa vitrine, entrei e comprei. Logo você, papai. Depois do almoço, ele foi recostar-se no sofá da sala, como fazia todos os dias. A mulher, impaciente, falou: tira esse negócio. Por quê? Brincadeira tem hora. Mas isso não é brincadeira. Cesteou com o nariz de borracha para o alto. Depois de meia hora, levantou-se e dirigiu-se para a porta. A mulher o interpelou. Aonde é que você vai? Como aonde que eu vou? Vou voltar para o consultório. Mas com esse nariz, eu não compreendo você, disse ele, olhando-a com censura através dos aros da lente. Se fosse uma gravata nova, você não diria nada, só porque é um nariz. Pense nos vizinhos, pense nos clientes. Os clientes realmente não compreenderam o nariz de borracha. Deram risada. Logo, senhor, doutor. Fizeram perguntas, mas terminaram a consulta intrigados e saíram do consultório com dúvidas. Ele enlouqueceu? Não sei, responde a recepcionista, que trabalhava com ele há 15 anos. Nunca vi ele assim. Naquela noite, ele tomou seu chuveiro, como fazia sempre antes de dormir. Depois vestiu o pijama e o nariz postiço e foi deitar. Você vai usar esse nariz na cama? Perguntou a mulher. Vou. Aliás, não vou mais tirar esse nariz. Mas por quê? Por que não? Dormiu logo. A mulher passou metade da noite olhando para o nariz de borracha. De madrugada começou a chorar baixinho. Ele enlouquecera. Era isto. Tudo estava acabado. Uma carreira brilhante, uma reputação, um nome, uma família perfeita. Tudo trocado por um nariz postiço. Papai, sim, minha filha. Podemos conversar? Claro que podemos. É sobre esse nariz. O meu nariz outra vez? Mas vocês só pensam nisso?
Papai, como é que nós não vamos pensar? De uma hora para outra, um homem como você resolve andar com o nariz postiço e não quer que ninguém note. O nariz é meu e vou continuar a usar. Mas por que, papai? Você não se dá conta de que se transformou num palhaço do prédio? Eu não posso mais encarar os vizinhos de vergonha. A mamãe não tem mais vida social. Não tem porque não quer. Como é que ela vai sair na rua com um homem de nariz postiço? Mas não sou um homem, sou eu, o marido dela, o seu pai, continua o mesmo homem. Um nariz de borracha não faz nenhuma diferença. Se não faz nenhuma diferença, então por que usar? Se não faz diferença, por que não usar? Mas, minha filha, chega, não quero mais conversar, você não é mais meu pai. A mulher e a filha saíram de casa, ele perdeu todos os clientes, a recepcionista que trabalhava com ele há 15 anos pediu demissão, não sabia o que esperar de um homem que usava nariz postiço, evitava aproximar-se dele, mandou pedido de demissão pelo correio. Os amigos mais chegados, numa última tentativa de salvar sua reputação, o convenceram a consultar um psiquiatra. Você vai concordar, disse o psiquiatra depois de concluir que não havia nada de errado com ele, que seu comportamento é um pouco estranho. Estranho o comportamento dos outros, disse ele. Eu continuo o mesmo. 92% do meu corpo continua o que era antes. Não mudei a maneira de vestir, nem de pensar, nem de me comportar. Continuo sendo um ótimo dentista, um bom marido, bom pai, contribuinte, sócio do Fluminense, tudo o que era antes. Mas as pessoas repudiam todo o resto por causa deste nariz. Um simples nariz de borracha. Quer dizer que eu não sou eu? Eu sou o meu nariz? É, disse o psiquiatra. Talvez você tenha razão. O que é que você acha? Ele tem razão? Seja como for, não se entregou. Continuou a usar o nariz postiço. Porque agora não é mais uma questão de nariz. Agora é uma questão de princípios. Então, o que a gente entende, né, nessa história? Esse senhor, ele não mudou nada no seu comportamento, né, na sua função profissional, ele como pessoa, como ser humano. Mas ele tinha um comportamento estranho, como o psiquiatra diz, né, que era usar o nariz postiço. Então, o que acontece? Ele foi taxado, né, patologizado por esse comportamento estranho. E é isso que geralmente acontece. Se uma pessoa tem um comportamento que foge um pouco do padrão, né, é taxado como louco, né, é patologizado. Por exemplo, se eu chegasse aqui na aula hoje com o cabelo raspado, né, e aí falasse, eu resolvi usar meu cabelo raspado, né? Ou se eu ver alguém na rua com o cabelo muito azul, de uma forma diferente do que é o padrão, né? Então a gente já fala o quê? Olha, Milena enlouqueceu, você viu o que ela fez? Tá louca, como é que raspou o cabelo, né? Então acaba patologizando por um comportamento diferente, e é com isso que a gente precisa ter cuidado e compreender o que de fato é patológico, e não acabar patologizando uma única ação ou um único comportamento ditado como estranho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então é isso que traz a reflexão, né, desse capítulo, né, que é uma questão que é saúde mental ou doença mental, uma questão de normalidade, né? Da mesma forma que também tem que ser tratado como tal quando de fato é algo patológico, né? E não levar na brincadeira, e não levar como uma normalidade. Então tem que saber muito bem dosar tudo isso. Vou trazer um exemplo nesse outro sentido, né? No caso do alcoolismo, por exemplo, né? O uso patológico de outras drogas. Então, às vezes, isso também é levado como uma normalidade, como uma brincadeira, às vezes
vira letra de música, né? Quando na verdade tem que ser levado com a seriedade que isso é, que de fato é algo patológico, é algo que precisa ser tratado, né? Então eu quis trazer essa problematização, né? E ter esse cuidado de rotular, né? De às vezes rotular como loucura ou como normal. Então, nós como profissionais principalmente, né, e a sociedade precisaria se conscientizar com relação a isso também. É algo que a gente precisa dosar, que a gente necessita, precisa mesmo compreender. No caso das patologias, vocês quando tiverem a disciplina específica aí de psicopatologias, vocês vão compreender um pouco mais isso, né? Mas a gente precisa já ir pensando e já ir cuidar, né, com a forma que a gente fala, com a forma que a gente às vezes visualiza algumas situações, né, e taxa como loucura, né, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, um tanto de cuidado com relação a isso, tá? Então é isso, pessoal, fechando aí o nosso a nossa disciplina, a nossa terceira unidade de saúde mental. Espero ter trazido os conceitos aí principais, pontuado, né, o que eu julguei mais importante para a nossa disciplina de saúde mental, tá? Obrigada, e aí a gente dá continuidade aí com as nossas atividades para estar fechando o nosso semestre, tá? Deixo o meu abraço, quero dizer que fez muita falta as nossas aulas aí na sala de aula de fato, né, presencial. Eu senti falta disso, eu sei que em alguns momentos a gente fica desestimulado mesmo, né? Mas eu espero que tudo volte ao normal o quanto antes, que a gente possa estar de volta aí, né? Foi tudo de uma forma, eu sei que foi um semestre ali de forma remota, às vezes não foi como a gente gostaria, mas que a gente precisou se adaptar a tudo isso, né? Mas eu fico feliz da gente ter chegado até aqui, conseguido concluir, né? De concluir o nosso semestre, tá? Deixo o meu abraço aí para todos vocês, tá? E a gente continua se vendo aí durante a formação de vocês. Tchau!